Oi, agora a gente fala um pouco da competência 3, que é a competência que tenta verificar como é que os alunos organizam os seus argumentos, se há uma hierarquia entre eles, se o texto é capaz de se sustentar a partir dos argumentos que apresenta daquele repertório anterior que a gente tinha comentado na competência 2. Então a gente pode resumir assim, que na 3 a gente discute muito a relevância dos argumentos, quer dizer, se esses argumentos que estão sendo trazidos mostram de fato um direcionamento da tese que o estudante, né, o escritor tá tentando defender, e se há coerência nessa argumentação. Aqui, coerência é importante notar sempre dois pontos. Se o que ele está falando é coerente com aquilo que ele vem desenvolvendo no texto dele, e segundo, se o que ele está falando é coerente com o mundo. Então, assim, se ele traz um argumento do mundo e esse argumento no mundo é incoerente, ele não pode se sustentar. Por exemplo, se ele está defendendo que a democratização do cinema é importante, porque no mundo inteiro existe essa democratização. Ora, a gente sabe que não é assim. Há uma diferença muito grande em relação à democratização do cinema e não é só no Brasil. Então, essa coerência precisa ser então interna, dentro daquilo que ele está defendendo, e, claro, externa em relação ao mundo, aquilo que a gente sabe que existe no mundo. Então, separando de novo de 40 em 40, a gente pode ler o texto ou ler a competência desse jeito. Considerando a consistência do texto desse aluno, pode-se considerar que o texto não se relaciona com o tema. Se não tiver nada de relação com o tema, de 0 a 40. Então, nada, 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 0. Se tiver algum, passou por uma palavra, 40. Acima disso, a gente poderia considerar no todo do texto ele sendo incoerente, ganhando uma nota 40, ou ele tratar pouco do tema, também ganhando, claro, de 40 a 80, conforme essa profundidade em relação ao tema ou o grau dessa incoerência. Né? Claro, se for um pedaço só incoerente, a gente não vai punir o aluno inteiro. Agora, se o texto inteiro for incoerente, ou se o texto inteiro tratar muito pouco do tema, ele vai ganhar uma nota menor. Vejam como a 3 está relacionada com a competência 2. De 80 a 120 é um aluno que tem argumentos, mas ele está preso aos textos motivadores ou ao senso comum. Então é aquele texto que ele não traz nenhum tipo de repertório para que esse repertório ajude na defesa dos argumentos dele. Quando ele traz repertórios, o repertório é dos textos motivadores. Daí a necessidade da gente ter muito claro o que é esse texto motivador, o que traz cada um desses textos motivadores. Um texto motivador é algo que a gente precisa ler todos os dias quando vai corrigir esse tipo de redação, como a redação do Enem. Então, de 80 a 120, o texto até tem argumentos, mas ele está muito preso aos textos motivadores. Se for só texto motivador ou só texto comum, 80. Se tiver um pouquinho de cada um, né? Ou um pouquinho de alguma coisa de fora, tá mais próximo do 120, aquele texto que é mediano, tá? Bom, quando que o aluno começa a ganhar mais nota? Vamos subir de 120 adiante. Ele tem argumentos muito bons, como a gente falou antes, ele traz diferentes áreas e essas áreas, esses argumentos se sustentam naquilo que ele quer, que ele está defendendo, tem consistência e ele foge dos textos motivadores. Claro que se ele usar um elemento do texto motivador e acrescentar alguma coisa ali, excelente. Vou dar um exemplo de novo com relação ao Enem 2019. Falar, como dizia nos textos motivadores, que houve um decréscimo de salas no Brasil, mas depois, com o aumento do número de shoppings, houve um acréscimo de salas de cinema no Brasil, é interessante. Isso está nos textos motivadores. Bom, mas isso o que significa? Significa que o cinema continua concentrado. Quem é que tem dinheiro para ir a um cinema no shopping? Continua não sendo a democratização do cinema. Se ele disser isso, veja que ele está indo além do texto motivador. O texto motivador traz o dado. Se ele discutir esse dado, acrescentar um elemento, ele está fugindo do texto motivador. É nesse sentido fugir do texto motivador. Não é ficar nesse círculo vicioso que é o que está ali, é o dado que está ali e só. E, finalmente, o texto vai ter a consistência maior, vai ser um texto de grau maior, quer dizer, mais próximo do 200, se os argumentos forem aqueles excelentes. A gente não tem como discordar dos argumentos, ou mesmo discordando, eles estão muito bem construídos e também estão fugindo desses textos motivadores. Aqui tem relação direta, como eu disse, com a competência 2. Se ele trouxer diversas áreas, ele conseguir usar essas áreas com consistência, quer dizer, levando a defesa daquela tese que ele tem,
excelente. Esse aluno vai estar construindo um texto nota quase 1000. Se tiverem dúvidas, entrem em contato.